Eu fui, quando era jovem, um grande admirador do Gandhi e considero ainda hoje que o Gandhi foi uma das grandes figuras do século XX, porque conseguiu pacificamente tornar a Índia independente, sem guerra, sem conflitos armados, nada disso. Ele sofreu muito, esteve preso muitas vezes, etc. Mas é certo também que se a Inglaterra não fosse uma democracia e se fosse um país totalitário, é evidente que a não-violência não servia de nada, porque eles tinham metido na cadeia, tinham-no morto, qualquer coisa assim, como fazem as ditaduras. Portanto, eu sou contra a não-violência, sou a favor da paz e acho que a paz é um bem precioso. A paz é fundamental para que nós possamos ter tranquilidade em relação ao nosso próprio futuro e em relação ao futuro dos nossos filhos e netos, porque realmente quando se entra numa guerra, qualquer que ela seja, hoje ninguém está livre de ser vítima de uma guerra, mesmo que não esteja a combater, mesmo que seja população civil, mesmo que esteja inocente. E, portanto, é preciso que as pessoas, o género humano, se convença que não há caminho pura violência, que a violência não conduz senão a mais violência e que é preciso dialogar e, sobretudo, é preciso assegurarmos a paz e viver num mundo em paz. Ora, quando há ainda guerras, e apesar de haver uma esperança, visto que a guerra do Iraque, nós esperamos que vai acabar, que há uma autocrítica feita pelos Estados Unidos por terem provocado uma guerra inútil, a verdade é que há ainda perigo de que a paz não esteja bem consolidada. Há guerra no Afeganistão, há guerra nos outros sítios, em várias regiões da África, etc. E é necessário criarmos a cultura da paz e não a cultura da violência. E é preciso respeitar os outros, mesmo que pensem diferentemente de nós e, sobretudo, quando pensam diferentemente de nós, e é preciso ser a favor da paz e da não-violência. É por isso que eu aderi a esta marcha. Bem, se quiser começar pelas escolas, às vezes há violência nas escolas e ultimamente tem havido muita violência nas escolas, quer da parte dos alunos contra os professores, quer da parte de alguns professores ou dos pais contra os filhos e contra os seus educandos. De modo que a ideia da não-violência tem que começar na escola infantil e depois vir por aí adiante. E a cultura da paz reforça-se com um espírito racional que leva as pessoas a pensarem que é preciso que todos combatam e que tenham responsabilidades a favor da paz. Sou favorável à paz universal de que falava o Kant e acho que sim, que isso é possível. É uma questão de haver mais alguns avanços civilizacionais. As guerras começam muitas vezes pela violência e por um conflito religioso. É preciso que as religiões sejam fatores de paz e não agentes de guerra. Isso é a primeira questão. E para isso precisam de se entender, precisam de dialogar, precisam de ver quais são as questões que têm em comum e respeitar os outros. O respeito pelos outros é fundamental. E o respeito pelos direitos humanos em geral. Mas eu penso que a educação para a paz, que aliás era um dos princípios que vigorava na Unesco, pelo menos quando foi diretor-geral da Unesco o Federico Maior Saragossa, que foi ele que lançou este conceito de cultura da paz, e que hoje tem mais de 15 anos de existência, ou 20, e que, portanto, tem-se vindo a fazer esforços no sentido de se desenvolver em todas as civilizações essa cultura da paz. E é por aí que nós devemos caminhar para lutar contra a guerra. Bem, a pobreza é uma forma de violência contra as pessoas e, portanto, temos que lutar também contra a pobreza. E o mundo tem hoje condições para que ninguém sofra pobreza. Se houvesse uma maior repartição dos rendimentos e mais justa repartição dos rendimentos, que não há.
E isso é uma das causas da violência. Depois, a violência tem muitos fatores, mas realmente também é uma questão de educação. E por isso eu lhe dizia que desde a escola primária se deve, ou antes, se deve difundir essa cultura da paz e a cultura da não violência. Depois, é evidente que há a violência doméstica, e isso também é importante. E depois há a violência que não é uma violência propriamente física, mas também é uma forma de violência, é uma forma de opressão do outro. A prisão sem culpa formada, a prisão só por suspeita sem haver um fundamento e sem que se respeitem os direitos humanos, como agora assistimos a propósito das prisões que se fizeram em Guantánamo e noutros campos de concentração, em que as pessoas eram suspeitas de ter cometido crimes ou de estar ligados a quem os cometia, e iam parar sem julgamento, sem garantias, nos antípodas dos seus países. Foi o que sucedeu com os americanos no tempo do Sr. Bush. É uma coisa séria. Sou a favor do Tribunal Penal Internacional para julgar as pessoas que são culpados de terem suscitado guerras e conflitos armados. Nós temos, efetivamente, somos uma sociedade hoje muito plural, visto que temos grandes minorias étnicas que convivem connosco e que têm educações diferentes e são diferentes, às vezes sentem-se oprimidas, sentem-se mal por uma razão ou por outra, de natureza económica ou outra qualquer, e tornam-se às vezes violentos, mas não é dessa violência que eu tenho mais receio. Eu tenho mais receio da violência que resulta da incultura, que resulta do desejo de promover uma sociedade violenta. Não há primeiros, há os passos que devem ser dados, que vêm de trás e que devem continuar. Nós todos devemos bater pela paz e pela não violência, em todas as circunstâncias. Exceto contra a opressão. Quando se está numa ditadura e não há maneira de poder discutir com ninguém e as pessoas não têm direito de expressão, nem têm liberdade de deslocação, nem de sair, como era o caso da ditadura do Salazar, nessa altura a violência contra a ditadura torna-se legítima. Mas é o único caso.